Para muitas pessoas, o teletransporte não passa de uma invenção da ficção científica. No entanto, algumas pessoas consideram o teletransporte um acontecimento muito real. E elas até citam imagens encontradas em redes sociais e filmagens de câmera de segurança como evidências de que esse fenômeno realmente existe. E sendo bem honesto, alguns desses vídeos são bastante convincentes. Então hoje nós vamos tentar separar a realidade da fantasia, enquanto investigamos alguns exemplos bem convincentes e chocantes de teletransportes registrados por câmeras. Senhor Supernatural. À medida que a gente envelhece, ir do ponto A para o ponto B se torna gradualmente mais difícil. Tanto que muitos idosos se veem obrigados a usar elevadores de escada, andadores e outros equipamentos de mobilidade para poderem se locomover. Enquanto um repórter cinematográfico fazia uma entrevista com um grupo de músicos das ruas de Penza, na Rússia, ele acabou flagrando um aposentado utilizando 2 meios de transporte para aliviar a carga em seus joelhos: o ciclismo e o teletransporte. Нормально. No vídeo, o idoso parece se materializar com sua bicicleta, do nada, depois de viralizar em 2012. Alguns internautas ficaram convencidos de que essa era uma prova concreta desse evento misterioso, alegando que o senhorzinho pedalou até ali por meio de um portal ou de um buraco de minhoca. No entanto, a verdade fica evidente quando se analisa mais de perto os pixels, especialmente na versão original e com maior qualidade de vídeo. Нормально. E aí, conseguiu ver? Nessa versão, é mais fácil ver que o ciclista, na verdade, acabou de fazer uma conversão em U por trás dos músicos, e é possível vê-lo passando rapidamente no fundo. Quando o aposentado completa a conversão e segue pela rua, isso dá a impressão de que ele saiu do nada, mas ele esteve em cena o tempo todo. E quando você pensa um pouco sobre isso, todo o conceito parece realmente não fazer muito sentido. Se ele realmente consegue se teletransportar, por que se dar ao trabalho de andar de bicicleta? Se eu pudesse fazer isso, eu não me daria nem ao trabalho de andar até a geladeira. Conspiração automobilística. Agora vamos passar a marcha, indo de um ciclista capaz de se teletransportar para um motorista interdimensional. O carro do próximo vídeo pode não ser um DeLorean com seu capacitor de fluxo, mas ele aparece como num passe de mágica, bem no meio da pista, quase causando um acidente. Essas imagens conseguem dar um nó na cabeça de qualquer um, e mesmo em câmera lenta, parece que o carro surgiu de lugar nenhum, fazendo os teóricos da conspiração ficarem tão empolgados com o suposto teletransporte que eles até apelidaram o veículo de carro fantasma. Por sorte, o carro fantasma não é assombrado, e a verdade por trás dessa ilusão vem de uma combinação de timing perfeito e perspectiva forçada. À medida que a BMW faz a curva, o movimento dos dois carros entra em perfeita sincronia, o que bloqueia a vista do outro veículo, que vem acelerando pelo lado direito da rua. Por isso que o carro fantasma não é visível para os espectadores, até o momento em que o condutor da BMW afunda o pé no freio, permitindo que o motorista irresponsável passe por ele. Essa cena dramática acontece porque o carro que estava à frente da BMW também bloqueava a visão do motorista, que só conseguiu ver o carro acelerando no último segundo. E é provável que ele tenha ficado tão surpreso quanto qualquer outra pessoa assistindo ao vídeo. Interfone interdimensional. Desde que as campainhas com câmera começaram a ficar populares em 2013, elas capturaram algumas coisas bastante bizarras acontecendo nas varandas das casas. Em 2019, na cidade de Porter, no Texas, uma dessas campainhas gravou um vídeo muito estranho que mostra, sem edição alguma, um homem desaparecendo. Essa filmagem bizarra, que mostra o dono da casa se transformando num raio de luz e indo para o céu, chamou muita atenção online. E alguns internautas apontam as imagens como uma evidência concreta de teletransporte, transfiguração ou abdução alienígena. Por sorte, Larry, o homem que aparece no vídeo, reapareceu para explicar a história, confirmando que ele não é alienígena, nem consegue se teletransportar e não é um vagalume disfarçado. Larry explicou que essa ilusão foi causada por conta de uma falha na câmera, que travou a imagem assim que ele chegou à calçada, e só voltou a gravar normalmente alguns segundos depois. Isso até explica o desaparecimento súbito dele, mas não justifica o estranho feixe de luz que vai em direção ao céu. O mais provável é que essa luz seja apenas um inseto passando na frente da lâmpada da varanda. Mas é preciso admitir que a forma com que as coisas se alinharam na cena parece um pouco mais do que uma incrível coincidência. Larry afirma não saber nada sobre o assunto, mas é precisamente isso que eu diria se eu fosse um metamorfo com habilidades de teletransporte.
telecão-transporte. Ao que parece, o teletransporte não está restrito apenas aos super-humanos, e alguns animais já foram flagrados por aí, se materializando do nada. Esse cinegrafista estava gravando 2 motoristas em uma competição de arrancadas no Chile. Mas quando os carros passaram acelerando, ele também acabou capturando um cãozinho, que apareceu do nada, no meio da pista. Por favor que esse vídeo seja real. Seria incrível brincar de arremessar gravetos para um cachorro com habilidades de teletransporte. Como a resolução do vídeo é muito baixa, fica difícil dizer com certeza o que aconteceu ali, mas é possível que o cãozinho tenha simplesmente pulado a mureta e atravessado a pista. Mas a filmagem de má qualidade e a sobreposição de quadros da imagem impedem que a gente veja o cachorro até que ele já esteja no meio da travessia. A princípio, quando o cãozinho aparece, ele não passa de um borrão, o que sugere que a qualidade do vídeo causou severas distorções na imagem. No entanto, alguns teóricos da conspiração contestam essa explicação, argumentando que se o bichinho estivesse na pista o tempo todo, um dos carros teria com certeza colidido com ele. Outra teoria é que a aparição do cãozinho não passe de um truque de edição, e que a manipulação fica evidente com a distorção bizarra da mureta de contenção da estrada. Algumas pessoas com bastante tempo livre analisaram o vídeo bem de perto e apontaram que a barreira reta de concreto de repente fica ondulada, e que essa deformação aparece precisamente no lugar em que o cachorro se materializa. Isso sugere que a mureta foi editada para encobrir o lugar onde o cão pula para dentro da pista. O fato dessa distorção aparecer precisamente no mesmo ponto em que o cãozinho se materializa é uma coincidência bastante suspeita. Mesmo assim, isso não passa de uma teoria, e talvez o doguinho seja um verdadeiro cão-pitão da frota estelar, audaciosamente indo onde nenhum cão jamais esteve. Mas e você? O que pensa sobre isso? Diz aí nos comentários abaixo. Perseguição impossível. Infelizmente, se o teletransporte fosse um dom comum, nem todo mundo usaria esse poder para fazer o bem. Haveria pelo menos um punhado de supervilões se teletransportando para dentro e para fora dos cofres dos bancos e dos carros fortes. E nosso próximo caso mostra claramente alguém que estava mal intencionado e foi pego usando seus poderes para escapar da polícia, depois de entrar em uma perseguição em alta velocidade. Essa fuga fantasmagórica foi gravada pela câmera da viatura policial. A filmagem granulosa, que não foi editada, mostra o criminoso acelerando por uma estrada poeirenta, fazendo uma curva fechada para a esquerda e de repente desaparecendo atrás de uma cerca de alambrado. A gravação sinistra deixou tanto os policiais quanto os internautas coçando suas cabeças, até que a equipe do programa de televisão chamado Fact or Faked desvendou o clipe, provando que a solução para esse mistério é uma coisa muito mais simples do que o teletransporte. Eles propuseram que a parte de baixo do alambrado não foi presa de maneira correta, criando um vão entre a cerca e o chão abaixo. Eles até recriaram a cena de perseguição, provando que se esse fosse o caso, o carro do criminoso teria batido nessa cerca de metal com força e velocidade bastante para levantar o alambrado acima do carro, antes dele cair novamente, escondendo a saída estratégica. Quem diria que essa fuga espetacular foi apenas o resultado de um serviço mal feito na hora de construir a cerca? Tronco-transporte. Passando de carros capazes de se teletransportar para coisas que são teletransportadas para dentro de carros. O nosso próximo caso é, no mínimo, muito bizarro. Esse vídeo de um tronco teletransportado viralizou em 2019, quando um grupo de pedestres em Nantes, na França, encontrou uma árvore crescendo, atravessada no meio de um carro estacionado. Para chegar àquele tamanho, a árvore precisaria de muitos anos de crescimento, e seu tronco teria que estar muito bem enraizado no chão, dando a impressão de que a planta simplesmente apareceu ali, do nada. Naturalmente, muitas pessoas acharam que a árvore, ou o carro, havia sido teletransportado para aquele lugar. E essa visão bizarra começou a deixar os moradores locais bastante apavorados. Uma mulher até declarou que aquele era um sinal do apocalipse, dizendo o seguinte: no final dos tempos, coisas estranhas irão acontecer, coisas que ninguém será capaz de explicar. A possibilidade de uma coisa dessas acontecer naturalmente é sem sombra de dúvidas desconcertante, mas por sorte, a origem desse mistério foi rapidamente revelada. Acontece que tudo não passava de apenas uma criação artística, e não apocalíptica. A árvore teletransportada para dentro do carro não passava de uma instalação artística, criada pela famosa companhia de teatro de rua Royal Deluxe. Embora os responsáveis não tenham explicado como que eles criaram essa obra, a explicação mais plausível ainda parece ser bastante impressionante. É provável que eles tenham cortado buracos no carro antes de erguer a árvore com bastante cuidado e acomodá-la no lugar. Depois disso, foi só colocar alguns detalhes para dar a impressão de que a árvore realmente estava crescendo do chão e tinha trespassado o carro.
Sendo proprietário de um carro, eu espero de verdade que seja isso mesmo que aconteceu. Eu não conheço nenhuma seguradora que cubra danos por teletransportes de árvores. Teletravessia. Minha mãe sempre me ensinou a olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Mas esse próximo pedestre resolveu tomar medidas extras de segurança e se teletransportar direto para o outro lado da pista. Ok, como é que esse cara fez isso? A qualidade da imagem desse suposto teletransporte é tão alta que consegue surpreender. Mas é justamente esse nível de clareza que vemos no vídeo que torna possível especular como essa ilusão foi criada. Efeitos como esse são relativamente fáceis de produzir utilizando mascaramento. Mas embora a ideia de uma máscara que permite que você se teletransporte seja muito incrível, nesse caso, o mascaramento é uma técnica de edição de vídeo que pode ser usada para dar a impressão de que um objeto ou pessoa apareceu do nada. E é muito provável que esse vídeo confuso seja o resultado de dois vídeos emendados, filmados pela mesma câmera de segurança, exatamente no mesmo ângulo, o que facilita muito a sobreposição das imagens. O mais provável é que num dos vídeos usados, o homem apareça atravessando a rua, passando por cima da barreira e caminhando para fora do quadro, visível o tempo todo. Já o outro vídeo não deve mostrar o pedestre em momento algum, criando uma imagem de fundo da calçada e da rua, sem o homem correndo por ela. Então basta sobrepor o clipe do suposto teletransportador com a imagem da rua vazia, dando a impressão de que o homem aparece do nada. Essa mudança é quase impossível de ser percebida, mas quando um redditor com olhos de águia resolveu bancar o detetive da internet, dando zoom e olhando o vídeo bem de pertinho, ele foi capaz de perceber que no exato momento que o homem é teletransportado para a cena, o reflexo da luz no poste e no meio-fio muda um pouquinho. Pode não parecer muita coisa, mas definitivamente tem uma mudança acontecendo no frame exato em que o homem aparece, dando fortes indícios de que o vídeo não passa de dois clipes separados que foram sobrepostos. Embora essa seja a teoria mais provável, e longe de mim querer bancar o advogado do diabo aqui, mas eu tenho certeza que uma distorção no espaço-tempo, causada por um teletransporte, em teoria também seria capaz de fazer pequenas mudanças no reflexo da luz. Dinamarquesa desaparecida. Passando de truques de edição para uma ilusão de ótica da vida real, o nosso próximo caso de teletransporte não pode ser explicado pela magia da edição de vídeo, porque isso aconteceu em uma transmissão ao vivo. Durante uma entrevista em um programa de TV da Dinamarca chamado Sport Center, o centro das atenções passou rapidamente do entrevistado para uma mulher que estava no fundo, quando alguns telespectadores com olhos de águia repararam que ela desapareceu diante dos olhos de todo mundo. Embora a mulher estivesse no aeroporto, alguns internautas teorizaram que ela não chegou até ali de avião. No entanto, as opiniões se dividiram entre ela ser um fantasma ou ter habilidades de teletransporte. Enquanto o vídeo já contabilizava mais de 3 milhões de visualizações em apenas 24 horas. Apesar das inúmeras publicações em redes sociais e na mídia internacional, a causa do desaparecimento da mulher não é nada misterioso. A ilusão aconteceu porque tanto a mulher que foi teletransportada quanto a outra moça, que estava com o carrinho de bagagem, saíram do enquadramento ao mesmo instante. Então, o corpo de uma acabou obscurecendo a outra. Se você observar o vídeo com atenção, você pode ver que a mulher até faz contato visual com a outra, antes de se virar para segui-la, provando que não foi um fantasma, um passe de mágica ou um truque de edição que criou a ilusão do vídeo, mas pelo poder da amizade. Oh, que bonitinho. Teletransporte infantil. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, mas quando eu era pequeno, eu conseguia teletransportar. Sempre que eu dormia no sofá, eu me teletransportava para o meu quarto, e sempre acordava em minha cama no dia seguinte. Um verdadeiro fenômeno da natureza. Mas, de qualquer modo, acontece que eu não era a única criança com capacidade de teletransportar, como a gente pode ver nesse vídeo assustador. Uma criança com essas habilidades é o pior pesadelo de qualquer pai ou mãe, especialmente na hora de dormir. No entanto, a péssima qualidade desse vídeo também significa que seria realmente fácil para um editor falsificar as imagens.
Por conta da baixa resolução, o plano de fundo do vídeo não passa de uma grande mancha borrada e sem detalhes. Isso significa que o editor simplesmente teria que copiar e colar um pedaço de fundo em uma máscara, cobrindo o movimento da criança e removendo o efeito assim que a dupla aparece de mãos dadas. E olhando bem para essa área borrada bem aqui, eu acho que você já consegue entender como é que isso funciona, não é mesmo? Além disso, quando um clipe tão estranho como esse começa a viralizar na internet, para começo de conversa você tem que se perguntar, por que é que alguém estaria filmando isso? Sabendo disso tudo, fica fácil perceber que o mais provável é que o vídeo não passa de uma farsa. Mas, se não for, então alguém vai estar em sérios problemas quando for a hora de voltar para Hogwarts. Dança dimensional. Nosso próximo vídeo mostra um adolescente chamado Gavin, que está exibindo seu gingado de outro mundo. Embora não esteja fazendo a dança da minhoca, os seus movimentos parecem ter aberto um buraco de minhoca, teletransportando uma garota direto para a frente dele. Os passos de dança de Gavin são bastante impressionantes, mas não foi sua elaborada coreografia que fez esse vídeo se tornar viral, já que o foco dos internautas foi imediatamente atraído para a garota, que parece surgir em um passe de mágica no final do clipe. Mesmo em câmera lenta, esse Snapchat sobrenatural parece bastante difícil de explicar. Mas alguns usuários do Twitter descobriram que, assim como em uma dança, essa ilusão tem tudo a ver com a sincronia. Não que eu ache que alguém possa vencer Gavin em um desafio de dança, mas aquela garota conseguiu se alinhar a cada um de seus movimentos com perfeição. Por isso, o corpo de Gavin bloqueia a vista da garota, enquanto ela caminha pelo corredor adjacente, até que chega o momento da suposta aparição. Um internauta até mostrou um momento onde é brevemente possível ver o pé da garota aparecer entre as pernas de Gavin, no começo do vídeo. E esse é o único sinal de sua existência, antes da grande revelação final. A sincronia necessária para criar essa ilusão é tremendamente insana, e provavelmente acidental. E isso nos mostra que não importa o quão convincente um vídeo sobrenatural possa parecer, isso não significa que ele é de fato verdadeiro. Mas tudo bem, todo mundo aqui sabe que a coreografia de Gavin é a grande atração desse vídeo. Um estranho entre nós. Se eu ainda tivesse a capacidade de me teletransportar, eu com certeza seria bem discreto sobre isso, para chamar o mínimo de atenção possível. Mas parece que o nosso próximo super-humano não segue a mesma regra. E é como se ele estivesse implorando para ser trancafiado na Área 51, andando pela cidade com suas mãos brilhantes, como um alienígena de filme de ficção. Good. 快板，快板正面少少，人都過嚟嗰個，啲位後少少啊。做翻睇嗰度，好似邊個人啊？得發光喎。喂，係喎，喂，快跟佢睇下。喂，睇住啊！係咪佢嚟㗎？Ao contrário dos outros vídeos que nós já vimos hoje, tudo nesse clipe é 100% real. Olha só, eles até falam no começo. Não está convencido ainda? É, eu também não. Essa filmagem chocante está entre as favoritas dos teóricos da conspiração ao redor do mundo. E o fato do homem de mãos azuis sair correndo apressado é sempre apontado como uma prova real de que ele possui outras habilidades sobrenaturais, que os poderosos querem manter em segredo. Isso ou ele está com medo de ter que interagir com outras pessoas. Cara, eu te entendo muito bem. Depois de ser perseguido por um tempo, nosso herói encapuzado se teletransporta através de um ônibus, antes de aparecer no topo de uma estrutura mais distante na rua, e pensar que todo esse estresse poderia ser evitado se ele estivesse usando luvas. Esse vídeo tem sido usado como evidência da existência de alienígenas com poderes de se teletransportar, vivendo entre as pessoas. Mas, na verdade, essas imagens são uma prova de que já existe uma criatura muito mais ameaçadora no meio de nós. Editores de vídeo desonestos. Essas mãos azuis brilhantes podem facilmente ter sido criadas com a técnica de mascaramento, e as bordas borradas e mudanças de formato indicam que elas foram adicionadas na pós-produção, mesmo que essa seja a edição mais sofisticada que eu mostrei até agora. Essa imagem também contém alguns truques de câmera, deixando ainda mais evidente que tudo não passa de uma grande montagem. Antes do super-humano se teletransportar, aparece um corte bastante sutil, disfarçado pelo momento em que o cinegrafista cruza com uma pessoa. Isso significa que o vídeo não foi gravado em uma tomada única, e que a cena de teletransporte foi filmada separadamente.
Para essa cena em específico, parece que os produtores usaram a boa e velha tela verde, ou chroma key. Primeiro, eles filmaram um ônibus passando pela rua, antes de fazer uma sobreposição com o homem correndo em um ângulo específico da tela verde. Se você olhar bem de perto, vai ver que os pés do nosso herói parecem deslizar pelo chão, criando sombras inconsistentes e deixando evidente que ele não estava de verdade na cena original. Então, a menos que você queira acrescentar deslizar pelo chão à lista de superpoderes desse cara, ficou bem claro que esse vídeo é falso. Apesar disso, algumas pessoas continuam acreditando que esse clipe é um dos exemplos mais claros de um teletransporte de verdade registrado em câmera. E elas até acham que o cara das mãos azuis continua solta por aí, correndo atrás dos ônibus e se escondendo de outros seres humanos. Finalmente, um super-herói que me representa. Anjo ou Alien? O nosso próximo vídeo é outro queridinho das pessoas que acreditam no teletransporte. Ele mostra um suposto super-herói salvando um homem da morte iminente, teletransportando ele para longe de um caminhão em alta velocidade, com um flash brilhante de luz. Esse vídeo tem circulado pela internet desde 2012, mas os teóricos da conspiração não conseguem se decidir se a criatura que aparece nas imagens é um anjo, um super-herói ou um alienígena. No entanto, depois de uma pesquisa rápida, fica claro que a protagonista do vídeo não veio do paraíso, nem de Marte e nem de Krypton. Na verdade, ela vem da China, e com uma missão bastante clara: promover o lançamento de um jogo chamado Zhu Xian 2, Dinastia de Jade. A garota super rápida que se teletransportava no vídeo é na verdade uma personagem conhecida como Dragon Totem Girl. E é possível até mesmo ver o seu símbolo aparecendo no vídeo marcado no chão, depois que ela teletransportou o ciclista para longe do perigo. A campanha de promoção do vídeo também incluiu uma atriz vestida como a mesma personagem, fazendo visitas a hospitais infantis e abrigos de animais, fazendo com que a Dragon Totem Girl parecesse uma super-heroína da vida real. A intenção dessa ação publicitária era mostrar como seria o mundo se as pessoas comuns tivessem superpoderes. Eu não quero parecer pessimista aqui, mas eu acho que se as pessoas comuns tivessem, de fato, o poder de se teletransportar, elas iriam preferir ir para a praia, beber pinha colada, e não ficar no meio da estrada salvando vidas. Pseudocientista. Se um vídeo promocional de videogame chinês já deixa os teóricos da conspiração super empolgados, imagine o que aconteceu quando o governo da Rússia anunciou que estava criando um fundo para pesquisas envolvendo o teletransporte lá em 2016. Enquanto as salas de bate-papo e fóruns de mensagens começavam a fervilhar com teorias e conspirações, uma imagem chocante surgiu, mostrando um homem usando jaleco branco que parecia ter sido teletransportado através de um caminhão em uma estrada rural na Rússia. E esse pequeno clipe parece ter fornecido todas as evidências necessárias para que algumas pessoas nas redes sociais e até mesmo na imprensa internacional começassem a especular se os cientistas russos tinham finalmente criado a tecnologia do teletransporte. Mas a verdade é que o Kremlin ainda não está decolando para o futuro da ficção científica. Vamos rever esse vídeo mais de perto. Talvez você tenha que forçar um pouco os olhos para conseguir diferenciar os pixels, mas se você observar a parte mais distante da estrada, dá para ver o tal cientista parado no acostamento, antes de caminhar em frente ao caminhão. O motorista consegue desviar ao redor do suposto teletransportado, e o caminhão até chega a passar bem perto do homem. Isso tudo, somado à compressão de baixa qualidade do vídeo, faz parecer que ele surgiu num passe de mágica do outro lado do caminhão. E quando o dito cientista caminha para fora da pista, nem sequer fica claro se ele estava usando um jaleco de verdade, ou apenas uma jaqueta branca comum. Na verdade, não existe nenhuma evidência sólida de que esse cara é ao menos um cientista de verdade. Mesmo assim, sem dúvidas, é bastante estranho que esse camarada tenha decidido andar até a metade da estrada, antes de dar meia volta e voltar para o mesmo lugar de onde veio. Se bem que se eu escapasse de ser atropelado por um caminhão por tão pouco,
eu também teria que voltar para casa para trocar minha cueca. No entanto, mesmo que não tenhamos acabado de testemunhar um caso de teletransporte, nós ainda estamos diante de um verdadeiro milagre. E é esse pedestre distraído ter saído dessa com vida. Rato transporte. Para algumas pessoas, a ideia de um rato capaz de se teletransportar é realmente apavorante. Mas quando o ratinho de estimação de uma moça chamada Julia Jolie começou a se teletransportar pelos móveis, ela ficou feliz e animada com a descoberta dos superpoderes de seu amiguinho peludo. Remy, como você foi subir aí? Olha a altura disso aqui. E a gaveta estava fechada. Beleza. A mágica do rato. Julia compartilhou o vídeo, afirmando que seu roedor de estimação estava se teletransportando pelas gavetas de sua cômoda, cada vez que ela tentava fechá-lo lá dentro. Mas essa história tem cheiro de rataria. Esses pequenos roedores são famosos por conseguir passar por pequenos espaços, e eles também podem esburacar as paredes e se esgueirar dentro de privadas. E eu tenho certeza que esse rato não teria nenhuma dificuldade para rastejar pelo espaço atrás do móvel, movendo-se livremente entre cada andar, enquanto Julia abre e fecha cada uma das gavetas. Na minha opinião, essa teoria faz muito mais sentido do que, de fato, o teletransporte. Mas, de novo, os ratos podem fazer coisas bem estranhas de vez em quando. Tipo um documentário que eu assisti certa vez sobre um ratinho que sabia cozinhar. Eu achei muito legal. Tinha até um maluco que deixava o carinha ficar escondido embaixo do seu chapéu de cozinheiro. E se isso é possível, quem sou eu para afirmar que os ratos não podem teletransportar, não é mesmo? Mas e você? Concorda com as teorias sobre o teletransporte? Ou as explicações que você viu hoje foram o bastante para te convencer do contrário? E você acredita em outros acontecimentos sobrenaturais? Diz pra mim o que você pensa nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.